Olá família, sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo da nossa série sobre estatinas, esses medicamentos utilizados aí para redução do colesterol. No primeiro vídeo nós vimos como as estatinas é a maior enganação da história da medicina. Não há nenhuma evidência, e nenhuma mesmo, de que a utilização de estatinas diminui morte por infarto e AVC, não diminui o risco de infarto, nem diminui o risco de AVC. Se você se aprofundar ali na pesquisa, olhar mesmo a pesquisa, ler realmente, você vai ver que há alguns truques estatísticos que levam os médicos a pensar o contrário. Então não deixe de assistir esse vídeo. No segundo vídeo, nós falamos como as estatinas comprometem a sua vida sexual. Elas destroem a vida sexual, causam frigidez em mulheres, impotência em homens, falta de desejo sexual tanto em homens quanto em mulheres, um desastre para a sua vida sexual. Então não deixe de ver esses dois primeiros vídeos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como as estatinas interferem no cérebro, no seu sistema nervoso, ali na sua capacidade de raciocínio, na sua inteligência, na sua cognição e também, principalmente, na memória. Também como as estatinas causam aquela fraqueza muscular, aquelas dores musculares, né? E principalmente o músculo cardíaco, o coração fica comprometido. Então tem muita gente aí que está tomando analgésico, anti-inflamatório, para a dor muscular, e o problema são as estatinas, muitos casos mesmo. Então, antes de mais nada, antes de adentrarmos nesse assunto, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, dá um like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu não sei se o botãozinho está desse lado, eu nunca me lembro. Não se esqueça também de compartilhar nos grupos do WhatsApp. A maioria dos médicos do Brasil não sabem do que eu vou falar com vocês aqui hoje. Então é preciso tomar alguns cuidados. Se o médico entende que um paciente deve tomar estatina, que na minha opinião é o mínimo do mínimo do mínimo, é preciso tomar alguns cuidados. E eu nunca vi nenhum médico tomar esses cuidados. Então acompanhe o vídeo até o final, que eu vou passar para vocês. E compartilhem essa informação, muito importante. Então, primeiro, com relação à questão do sistema nervoso. É preciso deixar claro que as estatinas são extremamente eficientes em reduzir o colesterol. Elas reduzem mesmo, né? Quanto a isso, não há dúvida. O problema é que essa redução, como eu falei no primeiro vídeo, não traz nenhum benefício para a grande esmagadora maioria da população, né? Você tem ali um benefício em homens de meia idade que já tiveram um infarto, e não pelo fato da estatina reduzir o colesterol, mas o fato dela ter um procedimento anti-inflamatório. Então ela diminui a proteína C reativa, mas existem outras terapias muito mais eficientes sem esses efeitos colaterais. Não tem nenhum benefício para mulher, não tem nenhum benefício para criança, não tem benefício nenhum para jovem, não tem nenhum benefício para idoso. Então estatina, a maioria da população não tem nenhum benefício, só problemas. E um dos problemas é exatamente a questão do cérebro. O cérebro tem 25% do colesterol do nosso corpo está no cérebro, ou seja, 1/4 do nosso colesterol está no nosso cérebro, e por uma boa razão. Nas membranas dos neurônios, nas capas de mielina, nos axiomas, ali nas fendas sinápticas, nos receptores dos neurotransmissores, são riquíssimos em colesterol, e é através do colesterol que temos as respostas neurológicas. Quando você reduz a sua produção de colesterol, que é o que as estatinas fazem, você tem essas respostas comprometidas. Foi o que nós falamos no último vídeo, e que eu deixei até um artigo científico lá, com relação à serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a falta dele, ou o comprometimento dele, causa a depressão. Então, quando você reduz o colesterol, os receptores de serotonina ficam comprometidos. Então, a serotonina até chega ali na fenda sináptica, chega no receptor, mas não consegue ter o efeito desejado. E aí vem a depressão. Então, muitos casos de depressão em pacientes que tomam estatinas. Muitos casos. Então, está lá o artigo científico, está lá no segundo vídeo. Exatamente isso. Quando você reduz o seu colesterol, você tem comprometimento de toda essa rede neurológica.
O exemplo mais emblemático e que está aí, é muito comum aí no mundo acadêmico, esse exemplo é do médico americano Duane Graveline. Dr. Graveline, além de médico, é astronauta e ele faz exames de rotina exatamente por ser da NASA. Então, num desses exames de rotina, detectou que o colesterol do Dr. Graveline estava alto. Então, o médico da NASA passou para ele, claro, uma estatina, né, o padrão. Pois o Dr. Graveline não conseguiu chegar em casa. Ele não sabia onde morava, ele se esqueceu aonde morava. Ele ficou perdido, ele ficou com perda recente de memória por 6 horas. E isso é torturante. Ele, lógico, parou de tomar o medicamento. Só que no ano seguinte, numa nova bateria de exames, o médico detectou que o colesterol continuava alto, mas dessa vez passou apenas a metade da dose para o Dr. Graveline. Ele perdeu a memória por 12 horas. Ele voltou a ter 13 anos de idade. Ele só lembrava do que acontecia dos 13 anos de idade para trás. Ele não conhecia a mulher, não sabia nem que era casado, não conhecia os filhos, não sabia onde morava. Ele perdeu completamente a memória por 12 horas. E o Dr. Graveline aí criou uma associação que estuda essa questão, essa relação estatinas e colesterol, desmistifica que o colesterol é esse vilão todo. Então, quem quiser conferir, tem o site, está em inglês, que é o www.spacedoc.com, que conta a vida do Dr. Grave, acho que ele já é falecido, conta a vida dele, conta todas essas histórias que eu estou contando para vocês e as pesquisas, as últimas pesquisas que o grupo dele desenvolveu. Então, é muito grave esse comprometimento da cognição e da memória em quem toma estatina. Várias pessoas que estão me escutando aqui agora, que tomam estatina, pode perceber que está tendo alguns lapsos, não todos, mas a maioria, estão tendo alguns lapsos de memória. Outra questão muito comum no uso de estatinas é aquela fraqueza muscular, né? E também as dores musculares, muito comum. O problema é que quando você toma estatina, ela, além de inibir a produção do colesterol, ela também inibe a produção de uma substância vital à vida, chamada coenzima Q10. Ali na via do mevalonato, a inibição da estatina na produção do colesterol é embaixo, é bem como se fosse uma árvore. Inibe bem no tronco da árvore. Um dos galhos produz colesterol e outro galho produz coenzima Q10. Então, a estatina inibe a produção tanto de colesterol como de coenzima Q10. A coenzima Q10 já foi chamada de a centelha da vida. Ela está presente em todas as células do corpo. Ela é um antioxidante poderosíssimo e muito importante na questão da energia celular. Então, a falta da coenzima Q10, que ela já cai com a idade, então se você toma estatina, piora a situação. A falta da coenzima Q10, além de você perder uma função antioxidante importante, você perde essa energia celular. E aí vem as dores musculares, vem a fraqueza muscular, vem o desânimo, vem até um caso ali mais suave de insuficiência cardíaca, porque o seu coração é aonde mais tem coenzima Q10, é aonde é mais prejudicado. Então, muito sério essa questão do comprometimento da coenzima Q10 por estatinas. Então, os médicos que estão me ouvindo aqui, já que você acha que o seu paciente precisa tomar estatina, você não concorda comigo, acha que o que eu estou falando aqui é um absurdo, é uma balela, tudo bem, é seu direito. Mas, pelo menos, faça a suplementação do paciente com coenzima Q10, porque há um prejuízo da coenzima Q10 por uso de estatina. Então, faça a suplementação de coenzima Q10 no seu paciente. Você vai mitigar esses efeitos e vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente, né? Pesquise lá que você vai ver o que eu estou falando. Não tem nada, não tem nenhuma bobagem no que eu estou falando lá. A via do mevalonato, né? Onde produz colesterol e produz a coenzima Q10. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, curta, né? Compartilhe, né? Aguardo você na nossa próxima conversa. Abraços!